Queridos irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus através do estudo da sua palavra. Nós estamos estudando, como você sabe, as lições da CPAD, lições bíblicas do segundo trimestre de 2022, que tem o título Os Valores do Reino de Deus. E nós já estamos avançando, já estamos na 7ª lição do dia 15 de maio de 2022, né? Então, nós louvamos ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui juntamente com os irmãos. E eu peço que você compartilhe esse material, tá bom? Baixe os gráficos para que você, se for do seu interesse, você poder também ministrar na sua aula. Essa aí é a capa da nossa lição, né, que criamos. O título da lição é Não retribua pelos padrões humanos, né? Então, como a lição vai falar sobre a lei do talião, do olho por olho e dente por dente, então colocamos ali o símbolo da justiça e também um olho e uma boca, né, mostrando dentes, para falar sobre essa questão da lei do talião. Amém, meus queridos? Então vamos lá dar continuidade aqui à nossa lição. Esse é o texto áureo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. E a verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma ele demonstra que verdadeiramente tem o seu caráter transformado por Cristo. Vocês sabem que o caráter é aquilo que nós somos. Algumas definições, né, já falamos aqui, do caráter é algo que está intrínseco dentro de nós, está marcado dentro de nós. E para alguns especialistas no comportamento humano, não tem mudança, né? Alguns acham que são coisas assim muito arraigadas dentro de nós, que não tem mudança. Mas o nosso Cristo veio mostrar que Ele é possível, Ele tem poder para mudar o nosso caráter, né? Para transformar o nosso caráter, tá bom? Então, de repente, aquela pessoa que era iracunda, aquela pessoa que tinha um temperamento explosivo, forte, agressivo, por causa de Cristo, ele pode sim ser mudado, né? Então é isso que a lição vai tratar, tá bom, irmãos? Aqui nós temos o nosso gráfico esboço, como você sempre sabe, a gente sempre diz aqui, né? O gráfico esboço é esse panorama de toda a lição que você pode aprender, você pode demonstrar para os seus alunos, né? E se você estudou, claro que você vai poder dar essa lição apenas pelos gráficos, vai ler, tudo bem, a lição, mas é só mesmo como complemento, né? Então o gráfico funciona como um complemento, tá bom? Sempre dividido em 3 partes. A vingança não é a natureza do reino, o amor é a expressão natural do reino, buscando a perfeição de Cristo. Esse aqui talvez seja um dos pontos mais complicados, visto que muitas vezes, né, a gente olha para nós mesmos, como é que nós podemos alcançar o padrão de Cristo, né? Vamos estudar sobre isso. E aí nós temos os subpontos, né? A lei do talião, o cristão e a vingança, uma justiça excelente, virar outra face, arrastar para o tribunal, obrigado a fazer alguma coisa, fazer alguma coisa pelo reino, né? Deixa eu só conferir direito. Fazer alguma coisa por alguém, para ficar mais correto, que ali cobrir um pouquinho, tá? Mas você baixando ele vai estar completo. Buscando a perfeição de Cristo, uma justiça
Deixa eu acompanhar por aqui que fica melhor. Uma justiça mais elevada, perfeitos como o Pai. São esses 3 pontos aí. O amor mais perfeito eu coloquei, né? Esse aqui, o amor mais perfeito. Como se fosse uma outro item, né? Mas que está dentro aqui também do nosso assunto, tá bom, irmãos? Vamos lá para nós darmos continuidade. Olha, primeiro ponto é esse aí. A vingança não é natureza do reino, tá bom? Nós temos estudado aqui que o reino de Deus, o reino que Cristo veio implantar nesta terra, e ele veio trazer primeiro a espiritualidade do reino, a justiça do reino, o caráter do reino. Ele não veio trazer um aspecto político do reino, embora nós acreditamos que no futuro, quando Cristo vier a esta terra, esse aspecto político também vai estar muito claro, não é? Mas por enquanto, Jesus veio trazendo essa parte, porque como nós sempre estamos dizendo aqui, o interesse de Cristo, do Senhor, é que ele mude o homem de dentro para fora, né? Da sua interioridade para a sua exterioridade, tá bom? Então esse é o desejo do Senhor. E claro que a vingança não é da natureza do reino, posto que já existe alguém que faz a vingança, alguém que faz a justa retribuição. Por isso que o próprio Deus diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança do Senhor Deus é diferente da nossa, ok, irmãos? Porque nós queremos nos vingar com uma proporção exagerada. Nós vamos já estudar sobre isso aqui, agora mesmo nesse ponto. Mas Deus não. Deus tem uma justa, uma reta justiça, que não é como a humana, tá bom? Então, veja bem, o nosso comentarista aqui, pastor Ziel, ele traz todo o detalhamento do que era essa chamada lei do talião, que Jesus trata aqui em Mateus 5:38, tá bom? Era a lei da retribuição. Creio eu que temos aqui um gráfico para mostrar. Esse gráfico ainda não está postado, mas tão logo a gente encerre este vídeo, nós vamos postar ele para os irmãos baixarem. Eu pesquisei, ver se tinha alguma coisa pronta, né? Só usar aqui, mas não tinha, então nós tivemos que fazer uma pesquisa para criar esse gráfico. Meus amados, a lei do talião. O nosso comentarista fala aqui uma coisa muito correta, né? Ele fala aqui sobre o que era essa lei propriamente dita, né? Lá do latim, lex talione, ou seja, lei da retaliação. Inclusive, na palavra retaliação, você tem ali algumas construções que parecem também com a palavra lex talione, né? Principalmente com essa palavra talione. Então, lex talione, lei da retaliação, perdão. O que era essa lei da retaliação? É o controle justo da vingança ou da retaliação, né? O comentarista diz que a ideia é que se colocasse um limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime, né? Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Por isso que dizem alguns historiadores que aquela ideia do olho por olho, dente por dente, ela ainda não explica muito bem, irmãos, porque seria o correto apenas um olho por um outro olho e um dente por um outro dente. Você vê como muda?
porque olho por olho, dente por dente, então se a pessoa furar o meu olho, eu posso furar o olho dela e até o outro. Ou seja, eu posso furar os dois olhos. Mas isso seria um excedente da lei. Isso seria um descontrole da lei. Que de fato isso acontece. A nossa natureza humana, ela é desse jeito. Ela é desta forma. Nós não nos contentamos apenas em vingar alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mas nós queremos fazer mais ainda com a vida da pessoa que nos fez sofrer. Não é assim, irmãos, que acontece? Tá bom? Então veja o que Cristo veio fazer, né? Então essa lei da retaliação funcionava dessa forma. A ideia era dizer que era apenas para fazer alguma coisa dentro de uma justa medida e não exceder, né? Então a ideia era que se evitasse os excedentes, tá bom? Eu trouxe ali um pequeno resuminho que mostra que essa lei do talião ela já está também em outras culturas, tá bom, irmãos? Inclusive no Código de Hammurabi, já está lá ela, né? Eu acho isso importante porque mostra para nós que nas outras culturas, ou no ser humano de maneira geral, mesmo que ele esteja inserido em uma cultura diferente, mas aquele conceito que nós falamos, se não me falha a memória, na aula passada, o conceito da imago Dei, da imagem de Deus no homem, aquele resquício da imagem de Deus no homem, especialmente na sua consciência, né? Para alguns povos existe. Então, quer dizer, a cultura, aqueles que foram os criadores do Código de Hammurabi, provavelmente não tinham contato com a cultura judaica e nem conheciam também essa lei do talião na cultura judaica, mas eles tinham isso também em suas consciências. O código dizia o seguinte: o mais forte não prejudique o mais fraco. Então é uma, digamos assim, um outro aspecto dessa lei, né? Dessa lei do talião. No próprio judaísmo, irmãos, como nós estamos explicando, como está na nossa lição, a questão do olho por olho, dente por dente, mas também com o passar do tempo, né? Foi se achando outros mecanismos para que pudesse ser aplicada a lei sem necessariamente precisar de causar alguma injúria física, algum sofrimento físico na pessoa, né? Então, por isso que eles elaboraram essa ideia de uma compensação monetária, onde a pessoa, né, que ofendeu, que causou algum problema, que causou algum prejuízo físico, algum dano físico para outra pessoa, pudesse pagar um preço pelo dano causado. Tá? Então, esse é um conceito mais atual da lei do talião aplicada ao judaísmo, né? No Alcorão também, né? O Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, também aplica a retaliação, mas eles aconselham também a misericórdia, ou seja, é permitido, mas se aconselha também que a pessoa possa ser misericordioso com a outra pessoa, tá bom? Então essa era mais ou menos a ideia, irmãos, da lei do talião, tá? Em outras culturas, e também a forma como ela deveria ser aplicada, colocando esse ajuste, colocando digamos, esse freio para que as pessoas não fossem exageradas, né, na retribuição, tá bom? Então isso é muito importante. E aí eu queria mostrar aqui também, não sei se já podemos mostrar agora,
um gráfico que fala sobre essa questão das relações, tá? Deixa eu ver aqui se dá para mostrar para os irmãos. Um gráfico que fala das relações. Faça o seguinte, vou mostrar no final, tá bom? Eu tinha anotado aqui para a gente colocar já nesse ponto, mas a gente pode colocar no final. Eu quero apenas fazer uma leitura da lição que está muito interessante. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo. É uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Ou seja, o que Cristo propõe para nós, e nesses ensinamentos dele ficou muito claro, é que não houvesse nenhum tipo de retaliação, não houvesse nenhum tipo de vingança, porque, para todos os efeitos, provou-se que isso não resolveu o problema interno, né? O problema interior, porque nós estamos falando aqui de sentimentos, irmãos, e esses sentimentos, eles ficam muitas vezes arraigados, né, dentro de nós. A raiva, o rancor, o ressentimento, o ódio, são sentimentos fortes que ficam arraigados dentro de nós. E o que Cristo veio fazer foi arrancar de dentro de nós esse câncer, esse mal, tá bom? Então nós estamos vivendo em um mundo odioso, um mundo que odeia, não só odeia, mas demonstra isso na prática, com ações. Por isso que vemos casos de pais matando filhos, filhos matando pais, parentes se matando. Então, isso mostra de fato que existe algo muito ruim nesse mundo que nós estamos vivendo. E eu estou falando do mundo das pessoas, né? O que Cristo veio fazer foi isso. Por isso que nós somos contra a ideia de um Cristo beligerante, de um Cristo odioso, de um Cristo que impõe o seu evangelho. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca usou de armas. Jesus nunca usou de ódio para pregar o seu evangelho. O evangelho de Jesus é baseado no amor. E por isso que ele diz: quem quiser, quem quiser. Não há uma obrigatoriedade de segui-lo, no sentido de que alguma imposição seja feita para que a gente siga ao Senhor Jesus, né? Então isso é muito importante também nós frisarmos aqui, meus queridos. Deixe eu mostrar para os irmãos o ponto 2, que tem esse título aí. O amor é a expressão natural do reino. Porque se nós estamos falando do reino de Deus, e o reino é de Deus, então a gente tem que fazer alusão ao que Deus é. Ele é amor. Deus é amor. Ninguém vai afirmar que Deus é ódio. Há um grupo aí que afirma que Deus é ódio. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele trata com justiça, sim. Trata o pecador com justiça, sim. Principalmente o pecador que não quer aceitar, não é, o seu amor. Então ele se autocondena. Mas não vamos dizer que por isso Deus tem prazer na morte do ímpio, como se Deus estivesse odiando as pessoas, né? Não amar a ação das pessoas, o que as pessoas fazem de errado, isso é natural que isso aconteça. Acontece com todos nós. Acontece inclusive nas relações entre parentes. Você ama um parente, mas muitas vezes você não ama o procedimento daquele parente.
daquele filho, daquela filha, né? Mas ainda assim ama, né? E o amor de Deus está acima de tudo isso. Então, o amor de fato é essa expressão. E aqui nós temos esse ponto que é tão, né, complexo, virar a outra face, ou seja, dar a outra face. Porque se foi dito, né, Jesus mesmo diz, olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. É bom que a gente diga, tá bom, irmãos? Porque os judeus nos criticam, visto que eles dizem que Jesus criou isso daqui, porque na lei diz que não tem aborrecerás o teu inimigo. Só que isso está aqui no auxílio bibliológico. A gente precisa entender essas coisas, que é exatamente para fazer a defesa do Evangelho de Cristo, né? Defender o que Cristo falou. Não é que Cristo tenha acrescentado, mas Cristo citou o acréscimo que fizeram à própria lei, tá? Então isso aqui foi o que eles disseram a respeito de aborrecer o inimigo. Porque de fato não tem essa parte dizendo que tem que odiar o inimigo. Não está aí, na lei não está isso. Mas os fariseus fizeram isso, fizeram um acréscimo, tá bom? Mas ele diz, porém, amai vossos inimigos, bendizei o que vos diz, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. E aí depois ele fala também sobre essa questão, né, de você dar a outra face, né, dar a outra face. Mas o que é que significa isso, irmãos? Dar a outra face. Eu fiz aqui, não sei se está aqui agora, também inclusive uma própria citação de uma figura muito conhecida e controversa, né? Para a gente entender um pouco isso daqui. Então Jesus diz assim, olha, eu porém vos digo que não se oponha ao perverso, que é o Mateus 5,39, né? A expressão aqui é não resistais ao mal, né? Se qualquer que bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Tá? E aí o texto de Romanos, de Paulo aos Romanos, porque Paulo aprendeu de Cristo, né? Ele fala isso claramente, recebi do Senhor, não somente da ceia, mas de tudo que Cristo revelou para ele, né? Enquanto Evangelho. Então, o que Paulo fala é ele falando de uma outra forma, mas o que Cristo tinha ensinado. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. É exatamente esse conceito aqui, irmãos, de oferecer a outra face, né? A ideia, se nós pudermos falar aqui, professor, de uma linguagem mais coloquial. Linguagem coloquial é aquela linguagem mais comumente falada no dia a dia, tá bom? Isso aqui é algo que eu acho importante. Às vezes a gente quer falar uma linguagem muito rebuscada e você tem irmãos ali que, né, alunos que muitas vezes não sabem nem ler. E por que a gente vai falar uma linguagem muito rebuscada? Então vamos falar uma linguagem mais comum. A ideia aqui, de maneira bem clara, é dizer o seguinte: não caia naquela dos perversos. Não caia na onda dos perversos. Ou seja, não ceda às provocações do perverso, da pessoa má. E não ceder significa isso, né? Virar outra face, no sentido de não dar margem para a provocação. Meus irmãos, por que Cristo fala dessa forma? Aí é que eu quero trazer para vocês aqui a citação do Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche, vocês sabem, é aquele camarada que se a gente colocar na Bíblia, pela Bíblia, o Nietzsche seria um tolo, porque o Salmo diz: o tolo diz no seu coração, não há Deus, né? Então é mais ou menos essa ideia do Nietzsche também. Mas ele falou uma coisa que está corretíssima, né? Para você ver como até alguém que se coloca contra Deus,
desacreditando de Deus, dizendo que Deus está morto, pode falar alguma coisa que está dentro do conceito de Deus, né? Que Deus aprova, porque o que ele disse foi isso: aquele que luta com monstros deve cuidar para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Então, o que é essa ideia de, se a gente colocar comparando com a palavra de Jesus, é que nós vamos ter em nossa caminhada, em nossa vida, pessoas que vão ser opositoras a nós, de alguma forma, tá? E vão nos provocar, mas precisamos ter esse cuidado para que esse monstro, tá bom? Esse abismo, olha só que coisa, esse abismo que está dentro da outra pessoa, porque ela está lá, né, destilando ódio. Tem pessoas assim. Uma pessoa que destila ódio, ela emocionalmente, espiritualmente, ela não está bem, ela está em trevas e dentro dela tem um grande abismo. Mas a ideia, meus irmãos, esse aqui que é o ponto pelo qual eu acredito que Jesus falou dessa forma para fazer. A ideia é que a pessoa, quando ela destila o seu ódio contra nós, ela está também nos chamando para este abismo, o abismo do ódio, não é? Esse monstro, o monstro do ódio, do mal, da raiva, do rancor, do ressentimento, da amargura, está dentro da pessoa. E quando ela direciona a nós, ela está também nos atraindo para que a gente retribua da mesma moeda. Você entende? Esse é um ponto importantíssimo. Eu coloquei no grupo, e eu gostaria que vocês dessem uma lida. Não coloquei aqui, né, para não ficar muito longo o vídeo, mas nós falamos sobre uma família, né, nos Estados Unidos, acho que século passado, não é? Os Hatfields e McCoys. Eram duas famílias evangélicas, tá? Duas famílias cristãs que iam para a igreja, que conheciam a Deus. Mas houve um problema lá entre eles, se não me falha a memória. Tudo iniciou porque parece que um deles matou, né, um animal, se não me falha a memória, uma porca do outro. Aquilo ali foi o início para uma batalha, uma guerra entre as famílias. Então, dali um começou a matar o outro, e aquele outro, para vingar, começou a matar o outro, e aí voltava de novo, matando o outro. No final, foram quase 20 pessoas de ambas as famílias mortas. Eu coloquei lá, irmãos, você pode dar uma lida, eu acho que é importante isso, você até mostrar para o aluno, tá? Como a escalada do ódio, como esse monstro de que o Nietzsche fala, um louco, né, falou uma coisa certa, como esse monstro, ele se instala dentro da pessoa e ele é cíclico, ele vai, sabe, ele vai gerando, como uma bola de neve, vai gerando vários e vários problemas. Então tem uma hora lá que as duas famílias se acertam, porque isso foi virado, isso se transformou em uma série, né, de TV, exibida por um canal brasileiro aí de televisão. Então tem um momento lá em que eles marcam de se encontrar, né, num local para duelarem mesmo, né, e simplesmente uma das famílias faz uma oração a Deus pedindo proteção contra o seu inimigo.
Agora, o seu inimigo era um cristão também. Pelo menos dizia ser cristão. E de fato era, porque nos Estados Unidos, né, o que impera mais lá, pelo menos naquela época, era de fato o protestantismo e não o catolicismo. Mas não é estranho, bizarro isso? Como é que é aquilo que nós também já colocamos aí no grupo sobre as orações contrárias. E ainda teve irmãos que, sabe, estavam tentando defender que existem as orações contrárias. Meu irmão, se você faz uma oração contrária, que significa orar contra uma pessoa, para querer o mal daquela pessoa, você não pode dizer que você tem um amor de Deus dentro do coração. Tá? Mesmo que você diga, mas aquela pessoa me prejudicou, mas a Bíblia continua dizendo a mesma coisa, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o melhor é deixar para Deus fazer a justa retribuição. Porque presta atenção numa coisa, tem uma lógica de que Deus é quem deve fazer a retribuição. Ele não faz por ódio, irmão. Eu e você fazemos por ódio mesmo. A retribuição que a gente faz é por ódio. E se a gente puder fazer mais do que o que aquela pessoa causou em nós, um mal ainda maior, é melhor. Mas, como eu digo para vocês, o mal continua lá, esse monstro que Nietzsche falou, esse abismo que Nietzsche falou, continua dentro do homem. Inclusive, penso eu que essa frase pode se basear até nele mesmo. Porque existia um monstro, um abismo dentro dele, né, dessa luta dele contra Deus, que ele não conseguia se livrar dela. Então, meus amados, o que Cristo veio fazer na raça humana, em nós, é tirar esse mal que está arraigado dentro de nós. Não é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não é. Principalmente quando você é atacado, quando você sofre alguma injúria, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Você conhece isso? Aquelas pessoas que odeiam o outro sem que aquela pessoa tenha feito nada, só pelo fato da pessoa existir. Existem pessoas assim, né? Eu sei que não é fácil isso, mas, mediante o exposto aqui, eu acho que você entendeu o que Cristo quis falar. Porque senão, isso é algo que vai, olha, sabe, acontecendo o tempo todo. O olho por olho, o dente por dente. Eu quebro o seu dente, você quebra o meu, você fura o meu olho, eu furo o seu, e a coisa continua do mesmo jeito. O que Cristo veio fazer foi quebrar esse padrão. Por isso que Paulo resumiu muito bem: não se deixe vencer pelo mal. Não permita que o mal vença vocês, mas vença o mal praticando bem, né? Então, esse é um ponto importante que nós precisamos levar em consideração. E Jesus também falou sobre essa questão de você ir à segunda milha, né? Se alguém te convida para ir uma milha, vai duas com ela. O comentarista aqui fala que é uma convocação feita por uma autoridade que força alguém a fazer um serviço, né? Então é uma autoridade que manda que alguém faça um serviço. No caso aqui ele está falando do exemplo bíblico de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, né? Então, a segunda milha, a primeira parece ser a mais fácil, né? Porque é por obrigação. Mas a segunda, ela é mais complicada, porque é um mandamento de Cristo para que a gente exceda. O que ele está dizendo é: vocês devem fazer além, vão além. É nesse além, meus amados irmãos, que nós somos vitoriosos em muitos aspectos da nossa vida, não é? Se a gente
pode comparar o servir a Cristo com carregar a cruz. Vamos colocar o exemplo aqui de Simão, Sirineu, carregar a cruz a 1 milha. Pode ser difícil, mas o que Cristo quer é que a gente vá à segunda, porque é na 2ª milha que tem a nossa vitória. A 1ª milha parece ser a da obrigação, mas a 2ª milha, Deus está nela também. E é nela, nessa 2ª milha, que nós temos vitórias, que Deus nos abençoa, tá bom? Então, essa palavra também é muito importante, tá? Meus amados, vamos dar aqui continuidade. Eu tenho aqui ainda o último tópico, na realidade, que é o tópico de número 3, buscando a perfeição em Cristo. E, claro, que está falando de uma justiça mais elevada, né? A justiça do reino de Deus é mais elevada. Por quê? Porque exclui essa ideia da vingança e deixa que Deus tome as rédeas da situação, né? Digamos assim, a justiça do reino de Deus, ela é baseada no amor de Deus. Por isso que o amor é mais perfeito, né? É o amor de Deus, é o amor ágape, e Deus quer que nós vençamos essas dificuldades, esses monstros interiores, conforme falamos ali atrás, com o amor de Deus, né? Eu tenho aqui um outro gráfico que eu quero mostrar para os irmãos. Primeiro, esse aqui, que eu acho que você pode mostrar também, só para você entender o que acontece na nossa carne, tá bom? Isso aqui é um gráfico comparativo sobre obras da carne e fruto do Espírito. Eu não vou me prender a ele para que não fique grande, e também o objetivo não é esse, né? Mas é só mostrar para vocês o seguinte: veja como, em termos de obras da carne, olha, homicídios, ira, peleja, inveja, dissensão, porfia, glutonaria, prostituição, heresias. Tá? Cada um desses você deve fugir e deve evitar. Mas o fruto do Espírito você busca e você cultiva. É dessa forma que você vai vencer, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no texto de Paulo aos Gálatas 5, quando fala das obras da carne, é porque, irmãos, você tem aí 5 ou 6 aspectos das obras da carne que estão relacionados, preste atenção, estão diretamente voltados para relacionamentos humanos. É curioso, não é? Que as obras da carne, todas ou uma boa parte delas, mais da metade delas, porque essa lista está completa, talvez esteja faltando apenas um aí, que é exatamente feitiçaria. Então, mas você tem ali 4 contra 6 obras da carne. Então, essas 6 obras da carne, todas elas estão relacionadas com pessoas, com relacionamento entre pessoas. Homicídios. Quando a pessoa chega ao ponto de matar alguém, é porque tudo isso aí que vem aí embaixo, olha, a ira, o ódio, a disputa, a inveja, né? As dissensões, as discussões, as porfias, tudo isso foi algo que foi crescendo dentro da pessoa até chegar ao ponto de matar. Mas veja que tudo isso aí é relacionado com o outro, está relacionado com o próximo, não é? Irmãos, tudo isso aí é algo que está dentro de nós, tá? Ninguém está livre disso. Por isso que tem essa imagem aí, né? Como se a pessoa estivesse esmurrando. É o que Paulo falou, né? Paulo está de acordo com essa imagem. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Porque quando ele esmurra o próprio corpo, ele está esmurrando
esse desejo do homem de matar, esse desejo do homem de se irar contra o outro, de pelejar, de nutrir inveja, de manter dissensão, divisão, de porfiar com o outro. Esse aspecto da obra da carne que Paulo diz que está socando, ou seja, no sentido de colocar esses aspectos aí, subjugado ao Espírito. Porque olha o que é o fruto do Espírito. E aqui há uma dica muito importante. Como é que você vence tudo isso, irmão? Que pode perguntar, irmão, eu não consigo amar, eu não consigo, eu guardo rancor, eu guardo ressentimento. Meu irmão, preste atenção numa coisa, em você mesmo você não vai conseguir. Você vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo que trabalha isso dentro do teu coração. Então, para o homicídio tem o amor, para a ira tem a mansidão, para a peleja tem a bondade, para a inveja tem o gozo, para a dissensão tem a paz, para a porfia longanimidade, glutonaria benignidade, prostituição, temperança, domínio próprio, heresia, fé verdadeira. Então, todo fruto do Espírito é também uma forma de combater essas obras da carne que estão dentro de nós, tá bom? Então, isso é algo que nós precisamos cultivar dentro de nós. Outro gráfico que eu acho muito legal, muito bom, professor, de você mostrar lá para o seu aluno, você pode inserir, tá? Você faz assim, uma dica, né? Claro, cada um faz como quer, mas eu gosto de, nesses momentos, tipo indicar aqui na lição, né? A gente indica aqui o momento certo de você entrar com um gráfico desse aí, tá? Pode ser no final, pode ser em algum momento que entre essa parte, porque a ideia de nós mostrarmos aí, por exemplo, a diferença do eu carnal e do eu crucificado. As obras da carne que nós mostramos lá atrás é o eu carnal, certo? Mas a questão é que esse eu precisa ser crucificado, né? Olha o texto de Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, que é aquilo que eu sempre digo. O cristão que não tem esse conflito interior significa dizer que uma dessas forças já venceu, né? E muito provavelmente não seja o Espírito que venceu. Por que não, irmão? Porque o Espírito vai estar em constante vigilância contra a carne. Mas se a carne estiver vencendo, ela não vai precisar de estar em vigilância contra o Espírito, porque ela vai estar dominando a pessoa. Você percebeu? Olha só, nós temos aí duas palavras. Por isso que eu achei muito legal isso, porque resume, não é? Resume mais ou menos essa ideia. Porque a gente pode dizer que nós somos crentes, nós somos de Deus, não é? Cantamos sobre isso, somos de Deus. Mas olha como dizemos que somos de Deus, mas o eu está ali sobressaindo. Ali é a palavra Deus, você percebeu, né? Está claro, a palavra Deus. Mas ela está escrita de duas formas diferentes. Na primeira, você tem o eu sobressaindo, que é o eu carnal. Você diz que é de Deus, você diz que faz as coisas de Deus, mas o eu está imperando na sua vida, na sua carnalidade. Agora veja como isso é diferente do eu crucificado. Significa dizer que Deus domina o seu eu, no sentido de mortificá-lo, no sentido de não fazer a vontade da carne, porque tem ali a cruz de Cristo, tem o sangue de Cristo que foi derramado por nós, e isto garante, aleluia, a vitória sobre a nossa carnalidade, irmãos. Então, nós precisamos
ver em que ponto nós estamos aí. Né? Provoque os seus alunos no bom sentido, né? No sentido de, e até você mesmo, isso aqui é algo que está na minha mente. Né? Eu sei quando o meu eu quer se, sabe, sobressair, quando as obras da carne querem sobressair na minha vida. Mas logo a gente pede ao Espírito Santo que domine o nosso ser. E aí o nosso eu, ele é mortificado para a glória do nome de Jesus. Tem aqui um outro gráfico que eu acho muito interessante, e aqui a gente encerra nesse gráfico, tá bom, irmãos? Aquela pergunta que não quer calar: como amar o inimigo? Como é que eu posso amar o inimigo? Como é que eu posso amar aquele que fez mal a mim? Esse gráfico, irmãos, ele mostra a relação, as relações do fruto do Espírito conosco, com Deus e com o nosso próximo, tá? Então, olha, a ideia do eu crucificado, do eu diminuto, está ali, né? Esse laranjado aí é o fruto do Espírito, né? Que alguns dizem que é realmente só um fruto dividido em vários gomos, digamos assim, ok? A coisa mais importante que precisa acontecer é o amor de Deus ser derramado nos nossos corações. Então você tem aí uma relação vertical com Deus. Relação vertical com Deus. Onde você tem o amor de Deus derramado nos nossos corações. Ou seja, é uma iniciativa de Deus para nós. É Deus que tira o ódio do coração humano quando ele entra. E nós, por outro lado, na setinha verde ali, nós retribuímos a Deus este amor. Olha que coisa maravilhosa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a Escritura. Né? Então, para com Deus, nós vamos demonstrar o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, isso é algo que deve ficar muito claro, porque o que importa o que o teu inimigo faz? O que importa o que o teu inimigo fala contra você, se você tem certeza que você é amado por Deus. E este amor de Deus em você vai gerar paz, fruto do Espírito, paz, eirene, né? Que quer dizer aquele estado de espírito onde nada, você pode estar passando no meio da guerra, no meio da tribulação, mas o amor de Deus, porque o amor de Deus, na verdade, todos esses aspectos do fruto, né, eles são, digamos assim, desdobramento do amor de Deus derramado em nosso coração. Então, a paz é o amor em tranquilidade. Aí você vai ter a alegria. A alegria é o amor que sorri. Do mesmo jeito que a fidelidade ou a fé, né? A fé é o amor que acredita, que crê no Senhor em todos os aspectos. Agora, irmãos, quando isso acontece em nós, quando o amor de Deus é derramado, quando nós retribuímos para Deus, quando o nosso eu está diminuto, como você está vendo ali, olha, está tudo bem desenhadinho. Eu espero que você entenda para você explicar lá para o seu aluno. Então isso vai também ser demonstrado na horizontal. Qual é a relação nossa com Deus? Vertical. O amor de Deus derramado em nós e nós demonstrando nosso amor para com Ele. Mas quem ama a Deus precisa demonstrar para o próximo. Vertical. Tá? Então, ao próximo você vai demonstrar a fidelidade também, no sentido de confiar na pessoa. Veja que aqui é diferente da fé como salvação. Aqui é fé no sentido de confiança na pessoa. Tá? Você vai também demonstrar mansidão, porque o amor de Deus está dentro de você
e ele vai amansar, digamos assim, todos os ânimos que às vezes estão tão, exagerados, Ele vai também te dar temperança, ou seja, domínio próprio, para você não fazer coisas que depois vocês vão se arrepender. Do mesmo jeito, você vai demonstrar com a outra pessoa o amor em termos de paciência, que é a longanimidade, é um ânimo longo, você não vai se impacientar. Mesma coisa, a amabilidade. Essa amabilidade aqui, querido, porque pode dizer, já não tem o amor? Sim, mas é o amor prático. A amabilidade é o amor prático, tá? Do mesmo jeito que a bondade também tem o sentido do amor que pratica boas obras. A pessoa tem a bondade em si mesma, por isso que ela pratica a amabilidade, no sentido de colocar o amor em ação. Filhinhos, amemos não de palavras, mas de fato e de verdade. Amém? Então, meus amados, esse é os nossos gráficos. Eu quero mais uma vez agradecer vocês pelos irmãos estarem nos assistindo. Peço a você que, se esse vídeo de alguma forma ajudou a elucidar algumas questões, que você possa também divulgar, compartilhar, para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.